296. Regulamenta as leis 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas, que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto nas leis 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, decreta. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este decreto regulamenta as leis 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Artigo 2º. Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste decreto, sempre que houver interação com a matéria nele regulamentada. Inciso 1. A aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra quando tenham destinação pública ou coletiva. Inciso 2. A outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. Inciso 3. A aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre eles os projetos de natureza arquitetônica e urbanística, os tocantes à comunicação e informação, e os referentes ao transporte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar. Inciso 4. A concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados. Artigo 3º. Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, quando não forem observadas as normas deste decreto. Artigo 4º. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal e as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste decreto. Capítulo 2. Do atendimento prioritário. Artigo 5º. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Considera-se, para os efeitos deste decreto, inciso 1, pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei 10.690, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias. Alínea A, deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. A linha B. Deficiência auditiva. Perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. A linha C. Deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, a baixa visão,
que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. A linha D, deficiência mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como 1. Comunicação, 2. Cuidado pessoal, 3. Habilidades sociais, 4. Utilização dos recursos da comunidade, 5. Saúde e segurança, 6. Habilidades acadêmicas, 7. Lazer, 8. Trabalho. A linha E, deficiência múltipla, associação de duas ou mais deficiências. Inciso 2. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação, motora e percepção. Parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se ainda às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. Parágrafo 3º. O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos estabelecidos neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, no que não conflitarem com a Lei 7.102, observando ainda a resolução do Conselho Monetário Nacional 2878. Artigo 6º. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o artigo 5º. Parágrafo 1º. O tratamento diferenciado inclui, dentre outros, inciso 1, assentos de uso diferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis. Inciso 2. Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Inciso 3. Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais Libras, e no trato com aquelas que não se comuniquem em Libras, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias, intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento. Inciso 4. Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas. Inciso 5. Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 6. Sinalização ambiental para orientação de pessoas referidas no artigo 5º. Inciso 7. Divulgação em lugar visível do direito de atendimento prioritário com pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 8. Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do artigo 5º, bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal. Inciso 9. Existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no artigo 5º. Parágrafo 2º. Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no artigo 5º, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 3º da Lei 10.741. Parágrafo 3º. Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por este decreto fica condicionada à avaliação médica
em face da gravidade dos casos a atender. Parágrafo 4º. Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do artigo 5º devem possuir pelo menos um telefone de atendimento adaptado para a comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva. Artigo 7º. O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste decreto, além do que estabelece o Decreto 3.507. Parágrafo único. Cabe aos Estados, municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário referido neste decreto.